Legislação, Instituições e Ética, B0203, Psil Jurídico, leitura de texto. Bem-vindos de volta ao Psil Jurídico com a continuação do assunto Constituição Federal. De plano, é fundamental ter noções sobre a evolução histórica das constituições no Brasil e também compreender a estrutura da Constituição Federal. A primeira Constituição brasileira foi a Constituição do Império de 1824, outorgada por Dom Pedro I, com, inclusive, o poder moderador, que era um privilégio autoritário do imperador Dom Pedro I. A segunda Constituição brasileira foi a Constituição de 1891, tendo sido a primeira Constituição da República, em 1889. A terceira foi em 1934, a quarta em 1937, a quinta em 1946, a sexta em 1967 e, finalmente, a sétima, que é a atual, a Constituição Federal vigente, foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Assim, dessa forma, o Brasil teve 7 constituições. Há ainda que considerar a denominada Emenda Constitucional de 1969. Tão grandes foram as mudanças causadas na ordem constitucional pela Emenda Constitucional de 69 que existem alguns que a entendem como tendo sido a 7ª Constituição. Por esse raciocínio, a Constituição Federal de 88 passaria a ser, portanto, a 8ª Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição Federal vigente é uma Constituição extensa, contém 250 artigos dispostos em 9 títulos, outros 97 artigos referente ao chamado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, e até o momento um número absurdo de 91 emendas constitucionais. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias pode ser compreendido como uma transição entre a ordem constitucional que existia antes da Constituição atual, a Constituição de 88, e a nova ordem constitucional que passou a existir após a sua promulgação em 5 de outubro de 1988. Uma das formas de se entender a Constituição Federal é o de imaginá-la como um guarda-roupa que tenha que abrigar 250 itens em seus respectivos compartimentos. Assim, os 250 artigos da Constituição Federal de 88 deverão ser distribuídos em 9 títulos. Trabalhando-se com a metáfora acima utilizada do guarda-roupa, o ADCT, com seus 97 artigos, seria o mesmo que 97 itens a serem colocados, por exemplo, em um anexo a esse guarda-roupa. Através de uma visão panorâmica da Constituição Federal, com seus 250 artigos distribuídos nos 9 títulos, tem-se: título 1, dos princípios fundamentais, título 2, dos direitos e garantias fundamentais, título 3, da organização do Estado, título 4, da organização dos poderes, título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Título 6, da tributação e do orçamento. Título 7, da ordem econômica e financeira. Título 8, da ordem social. E título 9, das disposições constitucionais gerais. Nessa organização estrutural arquitetônica da Constituição Federal de 88, de plano, encontram-se os princípios fundamentais. No título 1, vale dizer, nesses princípios tem-se o alicerce da Constituição Federal, ou seja, o alicerce de todo o Estado brasileiro. Estando a Constituição alicerçada pelos princípios fundamentais, passa-se a descrição dos direitos e garantias fundamentais. No título 2, as garantias constitucionais constituem-se nas ferramentas destinadas a efetivamente assegurar os direitos constitucionais. Ainda que os direitos e as garantias estejam espraiadas por toda a Constituição, merece especial destaque o artigo 5º da Constituição Federal de 88.
Fixados os princípios fundamentais e assegurados os direitos e garantias fundamentais, o próximo passo será a organização administrativa do Estado, da Organização do Estado, título 3. Nesse título, tem-se tanto a organização de todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, assim como o detalhamento constitucional acerca do funcionamento da administração pública em todos os referidos entes. Feita a organização administrativa pela Constituição Federal, o próximo passo será o de promover a organização política da organização dos poderes, no título 4, vale entender a organização dos poderes legislativo, executivo e judiciário. O Estado brasileiro, já com seus princípios, com a relação dos direitos e garantias e organizado administrativa e politicamente, deverá, a partir de então, ser devidamente protegido. A defesa das instituições relacionadas na Constituição dá-se através da defesa do Estado e das instituições democráticas, que está no título 5. Para que o Estado possa cumprir suas obrigações constitucionais, terá que arrecadar dinheiro e também organizar as finanças dos governos federal, estadual, distrital e municipal. Para tanto, tem-se o item da tributação e do orçamento, que está no título 6. Na sequência, o país deverá organizar a economia e finanças não apenas das entidades de todos os seus entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, mas também do setor privado de todo o Estado brasileiro, da ordem econômica e financeira. Está no título 7. Todos esses procedimentos constitucionais terminam por culminar na organização da denominada ordem social, no título 8. A organização da ordem social trata-se de um segmento muito longo, destinado a dar as linhas constitucionais da Seguridade Social, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, idoso e dos índios. O título 9 das disposições constitucionais gerais dá o fechamento da Constituição Federal. E ao final tem-se ainda o já comentado ato das disposições constitucionais transitórias. Grosso modo, essa é a lógica da Constituição Federal de 88. Obrigado.